Meus pais deixaram claro que a minha irmã era a prioridade. Tudo o que ela queria, ela tinha. Eu precisava lutar sozinha por cada pequena conquista. Mesmo assim, consegui me formar em direito, enfrentando ataques diários dentro de casa. No dia da minha formatura, acreditei que, talvez, eles pudessem sentir orgulho de mim, mas o que aconteceu naquele auditório foi a maior humilhação da minha vida. Meu próprio pai me fez tropeçar na frente de todos e, diante do público, disse que eu era uma imbecil e que minha irmã merecia estar no meu lugar. A partir daquele momento, eu decidi que nunca mais seria pisada. E eles se arrependeriam amargamente por tudo o que fizeram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, minha vida foi uma constante competição desleal. Meus pais sempre priorizaram minha irmã, como se ela fosse a joia rara da família e eu, apenas um objeto sem brilho esquecido no canto. Ela era o orgulho, a menina dos olhos deles. Tudo o que pedia, recebia. Bastava abrir a boca para expressar um desejo, e eles encontravam uma maneira de atendê-la, mesmo que fosse caro, difícil ou completamente supérfluo. Já para mim, qualquer pedido era recebido com silêncio constrangedor, desculpas esfarrapadas ou, na maioria das vezes, críticas afiadas que cortavam mais fundo do que eles imaginavam. Lembro de aniversários em que ela ganhava festas elaboradas, vestidos importados e presentes embrulhados com laços sofisticados, enquanto eu recebia uma lembrancinha qualquer e um discurso sobre aprender a dar valor às coisas simples. Na infância, eu não entendia. Na adolescência, comecei a perceber que não se tratava de economia, mas de preferência. E essa constatação foi como um peso que, a cada ano, ficava mais difícil de carregar. Com o tempo, aprendi que, se quisesse conquistar algo, teria que fazer isso por conta própria. Comecei a trabalhar cedo, primeiro em lojas e padarias, depois em estágios mal remunerados, tudo para pagar meus próprios cursos e materiais. A escolha pela faculdade de Direito foi minha forma de gritar para o mundo que eu também tinha valor, que eu podia ir muito além do que eles acreditavam. Mas essa decisão teve um efeito colateral. Minha irmã não suportava a ideia de que eu pudesse conquistar algo antes dela. A partir daí, os comentários venenosos se intensificaram. Ela debochava das minhas roupas simples, insinuava que eu só estava na faculdade porque o padrão caiu e dizia que, no fim, eu voltaria a trabalhar em empregos pequenos. Meus pais, em vez de conterem esse comportamento, alimentavam o fogo. Repetiam que eu não tinha o perfil para a profissão, que era teimosa demais e que direito não era para qualquer um. Ainda assim, segui em frente. Passei noites inteiras estudando, finais de semana trancada no quarto revisando livros, enquanto ouvia as risadas dela e dos amigos na sala. Houve dias em que chorei baixinho no banheiro, para que ninguém percebesse. Momentos em que pensei seriamente em desistir, não por falta de capacidade, mas por estar emocionalmente esgotada. Só que, a cada vez que caía, havia algo dentro de mim que me obrigava a levantar e continuar. O último ano da faculdade foi um verdadeiro teste de resistência. A carga de estudos aumentou, e, junto com ela, os ataques em casa. Eles diziam que eu estava ficando metida, que a vitória, se viesse, seria por pura sorte. Cheguei a sentir que havia prazer da parte deles em me ver desmoronar. Era como se esperassem ansiosamente pelo momento em que eu admitisse derrota. Mas, contra todas as expectativas, o dia da formatura chegou. E, por mais que minha razão dissesse que não, meu coração ainda guardava uma fagulha de esperança. Talvez, ao me verem de beca, entrando no auditório para receber meu diploma, eles pudessem sentir orgulho, nem que fosse por um instante. Como eu ainda morava com eles, fui praticamente obrigada a convidá-los, e me agarrei à ilusão de que poderia ser um momento de reconciliação. O que eu não sabia é que a realidade estava prestes a esmagar essa última centelha de expectativa. Ao cruzar a porta do auditório, sentindo o peso de anos de luta e humilhações, eu não imaginava que meu pai escolheria justamente aquele momento para me atacar de forma tão cruel e pública. O que aconteceu ali não só arrancou de mim qualquer esperança de afeto, como acendeu uma chama que mudaria completamente o rumo das nossas vidas. Eles ainda não sabiam,
mas aquele dia seria o marco zero de uma reviravolta implacável. Uma tempestade estava prestes a cair, e, desta vez, eu não seria a única a enfrentar os ventos. O auditório estava lotado. O som dos aplausos ecoava de forma quase ensurdecedora, misturado ao burburinho das conversas e ao clique incessante das câmeras. Luzes fortes iluminavam o caminho até o palco, e, por um momento, senti um peso no peito, não de medo, mas de realização. Eu tinha chegado até ali. A música cerimonial começou a tocar, e a fila de formandos começou a andar. Meu coração batia forte, não apenas pelo momento, mas pelo significado dele. Por tudo que precisei suportar para estar ali. Meus olhos percorreram o público e, inevitavelmente, encontrei-os. Meus pais, sentados na terceira fileira, com minha irmã ao lado. Eles não sorriam. O olhar dela era de puro desprezo, o deles, de indiferença, como se estivessem ali apenas para cumprir um protocolo. Respirei fundo e segui meu caminho. Quando estava prestes a passar pelo corredor onde eles estavam, senti um movimento rápido. Num ato calculado, meu pai esticou a perna e, antes que pudesse reagir, tropecei violentamente. O impacto foi seco e doloroso. O chão frio bateu contra minhas mãos e joelhos, e um silêncio constrangedor tomou conta do auditório por alguns segundos antes que murmúrios surgissem entre os presentes. Tentei me levantar rapidamente, com a dignidade que ainda me restava, mas, assim que fiquei de pé, a voz do meu pai ecoou alta e cortante: "Você é uma imbecil. Sua irmã que deveria se formar no seu lugar. Ela tem mais capacidade do que você." Um burburinho indignado tomou conta do espaço. Algumas pessoas olharam para ele com reprovação, outras desviaram os olhos, constrangidas. Senti meu rosto queimar, mas não de vergonha, e sim de raiva. Respirei fundo e respondi, em voz firme: "Se ela tem mais capacidade, deveria ter se formado já." Meu pai arregalou os olhos, e a expressão dele mudou de forma abrupta. Antes que eu pudesse recuar, ele se levantou e, num movimento rápido e brutal, me deu um tapa tão forte que minha cabeça virou para o lado. O som seco reverberou no auditório, seguido por um silêncio quase palpável. O choque durou poucos segundos antes que os seguranças do evento se aproximassem. 2 deles seguraram meus pais, enquanto o outro interveio entre nós. Minha mãe gritava, dizendo que estavam exagerando, mas os seguranças foram firmes. Minha irmã, ao ser puxada para fora junto com eles, se virou e gritou: "Você sempre será uma fracassada. Não vai passar de uma assistente. Eu que vou conquistar o sucesso." A porta se fechou atrás deles, abafando suas vozes. O mestre de cerimônias, visivelmente constrangido, pediu um breve intervalo para que as coisas pudessem se acalmar. Eu permaneci ali, imóvel por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Uma parte de mim queria correr para longe daquele lugar, me esconder e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, mais forte, dizia que, se eu saísse, eles venceriam. E eu não tinha lutado tanto para permitir isso. O evento foi retomado, e, apesar da tensão no ar, consegui completar minha entrada e subir ao palco para receber o diploma. Enquanto segurava nas mãos, senti algo mudar dentro de mim. Não era mais apenas um documento que provava minha formação, era um símbolo da minha resistência. Quando a cerimônia terminou, alguns colegas e professores vieram me cumprimentar, oferecendo palavras de apoio. Muitos tinham presenciado tudo e não escondiam sua indignação. Uma professora se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Você não imagina o quanto a sua força vai te levar longe." Saí dali decidida. Se antes eu ainda nutria um fio de esperança de que minha família pudesse mudar, agora esse fio estava cortado. Eu sabia que a partir daquele momento precisava traçar um caminho independente, sem esperar nada deles, nem apoio, nem reconhecimento. Mas, o que eu não imaginava, era que aquele episódio não ficaria restrito ao auditório. Ele se espalharia rapidamente, chegando a ouvidos que meus pais jamais queriam que soubessem daquilo. E, sem perceber, eles haviam dado início à própria queda. Na manhã seguinte à formatura, acordei com os olhos inchados e a cabeça pulsando, mas não havia espaço para desabar. O tapa, os gritos, o tropeço calculado, tudo rodopiava na memória como um filme sem pausa.
Ainda assim, levantei. Lavei o rosto, prendi o cabelo num coque apressado e fui à universidade buscar documentos para o registro do diploma. O corredor estava mais silencioso do que de costume, onde eu passava, sussurros nasciam e apagavam. Não era pena. Era indignação. A coordenadora do curso pediu que eu entrasse em sua sala. Sobre a mesa, um pendrive, um relatório e 2 canecas de café frias. As câmeras do auditório gravaram tudo, disse, sem rodeios. E recebemos depoimentos por escrito. A base para medidas protetivas e para um boletim de ocorrência. Mas só você decide o que fazer. Concordei devagar. Eu temia parecer vingativa, mas entendi que não se tratava de vingança, era proteção, fronteira, dignidade. No caminho para casa, toquei no celular. Havia mensagens de colegas, professores, até de desconhecidos que presenciaram a cena. Se precisar de testemunha, conte comigo. Guardei cada contato como quem arquiva provas para um futuro processo. Evitei a rua principal e entrei por um atalho. Não tinha coragem de encarar minha casa, mas precisava arrumar minhas coisas. Meu peito ardia. Quando girei a maçaneta, encontrei o silêncio pesado de um lugar que não me pertencia mais. Nem uma palavra. Nem um pedido de desculpas. Na cozinha, um bilhete curto: você nos envergonhou. Arrume suas coisas. Rasguei o papel. Fui ao quarto, peguei 2 malas, fotos da infância e a pasta com anotações para a OAB. Ao sair, meu pai surgiu no corredor, rosto fechado. Vai dramatizar até quando? Rosnou. Até quando for seguro, respondi, e passei por ele. Ele levantou a mão, ameaçando repetir o gesto da noite anterior. Eu dei um passo para trás e apontei o celular, já gravando. Ele hesitou. A hesitação foi a brecha de que eu precisava. Fui direto à Delegacia de Defesa da Mulher. Registrei a ocorrência. O escrivão ouviu pacientemente e anexou as imagens das câmeras enviadas pela universidade. A delegada recomendou medida protetiva. Voltei para fora com o protocolo na mão e um tremor novo nas pernas, o da liberdade começando, tímido e real. Sem ter onde dormir, peguei um quarto provisório num pensionato perto do centro. O colchão era fino, mas o silêncio me abraçou pela primeira vez em anos. À noite, enquanto sublinhava artigos do Código Penal, recebi uma ligação inesperada, a professora que tinha pousado a mão no meu ombro na cerimônia. Temos uma vaga emergencial no escritório em que presto consultoria, disse. O sócio viu as imagens e decidiu oferecer entrevista. Ele valoriza gente que se mantém de pé quando tudo puxa para baixo. Você topa amanhã às 9? Topava. Dormi com o celular na mão, como quem segura uma corda em meio ao rio. A entrevista aconteceu numa sala envidraçada no 10º andar. Falei do meu TCC sobre violência doméstica e garantias processuais, dos estágios em audiências, dos plantões na defensoria. Não pedi pena, ofereci trabalho. Saí com um contrato de associada júnior em período de experiência, uma mesa modesta e uma pilha de processos de execução alimentar. O salário não era alto, mas era meu. No primeiro dia, recebi um caso urgente: uma mulher queria retomar a guarda do filho após sofrer agressões do ex. Enquanto eu redigia a petição, senti, pela primeira vez, que todas as páginas que eu havia preenchido para sobreviver agora poderiam proteger outras pessoas. Assinei com a mão firme. As repercussões da formatura chegaram antes do fim da semana. Um cliente antigo do comércio do meu pai viu o vídeo que circulava discretamente entre os presentes e decidiu encerrar contratos. O assunto não explodiu em redes, mas percorreu o caminho certo: fornecedores, parceiros, gente que evita confusão. Minha irmã me enviou mensagens furiosas, acusando-me de destruir a família. Não respondi. Encaminhei tudo para o processo. Na sexta-feira, a oficial de justiça bateu na porta da casa onde eu já não morava. À tarde. Na sexta-feira à tarde, recebi uma ligação da delegada responsável pelo meu caso. Ela me informou que a medida protetiva havia sido deferida e já estava sendo cumprida.
Meus pais e minha irmã estavam oficialmente proibidos de se aproximar de mim, entrar em contato ou tentar qualquer tipo de intimidação. Senti um peso sair dos ombros, mas também sabia que aquilo não encerrava a guerra, apenas mudava o campo de batalha. No escritório, minha rotina começava a ganhar forma. Cada processo que eu pegava me lembrava do porquê de ter escolhido o direito, não apenas para provar que eu podia, mas para ajudar outras pessoas a se libertarem de injustiças que eu conhecia na pele. O sócio sênior, Dr. Ricardo, se mostrava cada vez mais confiante no meu trabalho. Ele dizia que minha firmeza nos casos e a forma como eu me comunicava com os clientes eram um diferencial raro em profissionais iniciantes. Porém, fora do escritório, os ecos da minha família ainda tentavam me alcançar. Um dia, ao sair para almoçar, percebi que um carro estava me seguindo à distância. Meu coração acelerou. Entrei em uma cafeteria próxima e liguei para um amigo da faculdade, o Lucas, que trabalhava na polícia. Ele chegou rápido e confirmou que o carro pertencia a um conhecido do meu pai. Aquilo deixou claro que, mesmo com a medida protetiva, eles estavam tentando me vigiar. No fim de semana, decidi visitar minha antiga vizinha, Dona Irene, uma senhora que me conhecia desde criança e sempre demonstrou carinho verdadeiro. Quando cheguei, ela me recebeu com um abraço apertado e, sem que eu perguntasse, me contou que a loja do meu pai estava perdendo clientes. Segundo ela, alguns fornecedores haviam cortado relações após verem como ele me tratou no dia da formatura. Era uma consequência direta, mas que eu não tinha provocado ativamente. Eles estão colhendo o que plantaram, minha filha, disse Dona Irene, servindo café. E a colheita mal começou. Enquanto isso, minha irmã começou a espalhar boatos sobre mim. Dizia para conhecidos que eu tinha manipulado a situação para me fazer de vítima, que eu era ingrata e invejosa. Só que dessa vez, ao invés de me abalar, isso me deu mais motivação para me fortalecer no meu trabalho e na minha nova vida. Eu tinha uma rede de apoio pequena, mas verdadeira, e isso era mais do que tive durante toda a minha infância. No escritório, um caso específico chamou minha atenção. Uma jovem advogada recém-formada havia sido demitida injustamente de um escritório por se recusar a falsificar documentos. Ela me procurou desesperada, sem saber que caminho seguir. Enquanto a ouvia, percebi que a história dela ecoava a minha, alguém tentando silenciá-la, fazer com que se sentisse pequena. Trabalhamos juntas em sua defesa, e o processo começou a ganhar força. Paralelamente, Dr. Ricardo me chamou para uma reunião reservada. Ele disse que um grande cliente estava em busca de novos advogados para representar sua empresa em questões contratuais, e que havia indicado meu nome. Era uma oportunidade enorme, mas também arriscada, exigiria muito trabalho e atenção aos detalhes. Aceitei sem hesitar. No entanto, como se pressentissem que minha vida estava entrando nos trilhos, meus pais tentaram um novo ataque. Recebi uma intimação alegando que eu estava difamando a família e causando prejuízos financeiros. Sorri sozinha ao ler, porque sabia que não havia uma prova sequer para sustentar aquilo. Ainda assim, encaminhei tudo para minha advogada, garantindo que qualquer contato deles fosse devidamente registrado. No final daquela semana, enquanto saía tarde do escritório, vi novamente o carro suspeito estacionado próximo. Mas dessa vez, eu estava preparada. Fotografei a placa, enviei para Lucas e segui em direção à delegacia. Descobrimos que o carro havia sido alugado no nome de uma funcionária da loja do meu pai. Era claro que a tentativa de intimidação vinha diretamente deles. O jogo estava mudando. Eles ainda não sabiam, mas cada passo errado que davam estava sendo documentado, e, em breve, tudo isso se voltaria contra eles de uma forma que jamais imaginariam. Os meses seguintes foram um verdadeiro teste de paciência, mas também uma aula prática sobre como a justiça, quando bem aplicada, pode se tornar uma arma legítima contra abusos. O processo que meus pais e minha irmã moveram contra mim, já alegando difamação e prejuízos financeiros, finalmente chegou à audiência de julgamento. Eu não apenas tinha a verdade do meu lado, como também provas sólidas, gravações, registros de mensagens, além das filmagens da minha própria formatura, captadas pelas câmeras do auditório. No dia da audiência, entrei na sala com a serenidade que anos de humilhação haviam me ensinado a cultivar. Meus pais e minha irmã estavam sentados ao lado do advogado deles, evitando olhar na minha direção.
Quando o juiz pediu que se exibissem as imagens da formatura, a tensão no ar se tornou palpável. A cena mostrava claramente meu pai esticando a perna para me derrubar, seu grito ofensivo e, por fim, o tapa violento no meu rosto. Em seguida, as imagens dos seguranças os retirando do local. Havia também os depoimentos das testemunhas, professores, colegas, convidados, todos descrevendo com precisão o que haviam visto e ouvido. Era um massacre jurídico contra a narrativa frágil que eles tentavam sustentar. Ao final, o juiz não apenas indeferiu a ação movida contra mim, como ainda deixou registrado que havia indícios suficientes para uma ação de reparação de danos morais. Foi nesse momento que decidi que não iria deixar por isso mesmo. Pela primeira vez, não apenas me defendia, eu atacava. Como advogada, entrei com um processo contra meus pais e minha irmã, anexando todas as provas já apresentadas no processo anterior, somadas a outras evidências e declarações. A petição era direta, indenização por danos morais no valor de R$90 mil. O andamento foi rápido, dado o peso das provas. Durante a audiência, meu pai tentava manter a postura altiva, mas sua voz falhava a cada pergunta do juiz. Minha mãe chorava em silêncio, e minha irmã, visivelmente nervosa, evitava responder diretamente. Ao final, a sentença foi clara: condenação solidária ao pagamento da indenização de R$90 mil, dividida igualmente entre eles. A notícia se espalhou rapidamente entre vizinhos e conhecidos. Não havia mais como sustentar a imagem de família exemplar que eles tentavam preservar. Alguns fornecedores e clientes que ainda mantinham laços comerciais com eles decidiram cortar relações de vez, temendo a repercussão. Enquanto isso, a questão do carro suspeito que me seguia teve um desfecho. Com a ajuda de Lucas e da polícia, o motorista foi identificado e intimado a depor. No interrogatório, admitiu que estava apenas prestando um favor ao meu pai, mas não entrou em detalhes. Ao perceber que poderia se complicar judicialmente, cortou qualquer vínculo com eles. A intimidação havia perdido seu principal recurso de vigilância. O medo se instalou no lado de lá. Sabiam que cada passo em falso poderia gerar novas ações e mais prejuízos. Não havia mais espaço para ameaças veladas ou perseguições silenciosas. Eu havia transformado o campo de batalha em um terreno onde eles não sabiam lutar, o da lei. No escritório, minha reputação crescia. Dr. Ricardo passou a me confiar casos mais complexos, e clientes chegavam por indicação de outros que eu havia ajudado. Apesar de tudo, eu mantinha a postura profissional e não deixava que minha história pessoal se misturasse diretamente com meu trabalho, mas, no fundo, eu sabia que minha trajetória havia se tornado uma motivação extra para lutar por cada cliente que aparecia na minha mesa. A indenização, quando finalmente caiu na minha conta, foi um marco. Não pelo dinheiro em si, mas pelo simbolismo. Cada centavo representava não só a reparação pelos anos de humilhação, mas também a prova de que, mesmo contra todos, eu havia conseguido vencer. Era uma vitória limpa, sustentada por provas, justiça e resistência. Meses se passaram desde a vitória no tribunal. A indenização de R$90 mil havia sido investida com cuidado, parte para quitar dívidas, parte para garantir minha segurança financeira, e uma boa fatia reservada para um sonho que até então parecia distante. Entre o crescimento no escritório do Dr. Ricardo e o fluxo constante de novos clientes, percebi que era hora de dar um passo maior. Eu queria construir algo que fosse só meu, que levasse meu nome na porta e minha marca em cada detalhe. Comecei a procurar salas comerciais. Passei dias visitando imóveis, avaliando localização, segurança e potencial de expansão. Finalmente encontrei o lugar certo, um espaço no 8º andar de um prédio moderno, com grandes janelas que deixavam a luz da manhã entrar. Ao assinar o contrato de locação, senti o mesmo frio na barriga que senti no primeiro dia da faculdade, mas desta vez, misturado com uma alegria quase elétrica. As semanas seguintes foram uma maratona. Escolher a mobília, contratar funcionários, preparar a identidade visual do escritório. Cada decisão era tomada com cuidado e um certo orgulho silencioso. Sabia que estava construindo algo sólido, que não dependia de favores ou da aprovação de ninguém. Enquanto organizava os últimos detalhes, percebi que não sentia mais o peso dos anos em que fui subestimada.
Não porque o passado havia desaparecido, mas porque, diante do presente que eu havia conquistado, aquelas lembranças já não tinham força para me derrubar. No dia da inauguração, acordei cedo. Coloquei um vestido sóbrio, mas elegante, e cheguei ao escritório com flores enviadas por clientes e amigos espalhadas pelo saguão. Meus novos funcionários, uma recepcionista e 2 advogados juniores, estavam animados e um pouco nervosos. Recebemos colegas de profissão, antigos professores e até alguns clientes que fizeram questão de comparecer para prestigiar. Durante o pequeno coquetel, enquanto observava as pessoas circulando, senti uma paz diferente. Não era apenas felicidade pelo negócio, mas pela certeza de que cada tijolo daquela conquista havia sido colocado por mim. Antes de encerrar o evento, pedi a um dos fotógrafos para registrar um momento especial, eu, de pé em frente à placa com o nome do escritório, segurando a chave. A foto ficou perfeita. Pouco depois, já sozinha em minha sala, postei a imagem nas redes sociais com a legenda: disseram que eu seria um fracasso e não passaria de uma assistente. Hoje, eles assistem o meu sucesso. Em poucos minutos, a postagem começou a receber curtidas, comentários e mensagens de apoio. Antigos colegas da faculdade, professores e até clientes compartilharam a publicação, elogiando minha determinação. Não demorou para que a notícia chegasse aos ouvidos de meus pais e de minha irmã. Soube, por conhecidos, que eles ficaram irados ao ver a postagem. Minha irmã teria comentado, com desprezo, que Deus só estava querendo me exibir. Meu pai, segundo relatos, não conseguia falar no assunto sem elevar o tom de voz. Mas, por mais que a raiva fervesse dentro deles, não havia absolutamente nada que pudessem fazer. Nenhuma ação judicial, nenhuma intimidação, nenhuma palavra podia apagar o fato de que eu havia vencido. Com o escritório funcionando, os dias passaram a ter outro ritmo. A cada cliente que entrava pela porta, eu lembrava que meu trabalho agora ajudava outras pessoas a se libertarem de abusos e injustiças, de algo que eu conhecia profundamente. Os casos mais desafiadores eram os que mais me motivavam, porque me lembravam que, assim como eu, muitos precisavam apenas de alguém que acreditasse neles para darem a volta por cima. À noite, antes de fechar o escritório, fiquei sozinha por alguns minutos olhando pela janela. As luzes da cidade piscavam ao longe, e pensei em tudo o que havia acontecido desde aquele dia da formatura. De tropeços calculados a humilhações públicas, de perseguições a processos judiciais, eu tinha transformado cada golpe em um degrau para subir. Sorri. Não havia mais espaço para medo ou para dúvidas. Eu era, sim, a mulher que eles disseram que nunca conseguiria, e, justamente por isso, cada conquista tinha um sabor ainda mais doce. Agora, enquanto eles observavam de longe, sem poder tocar na minha vida, eu seguia adiante, livre e dona do meu próprio destino. E aí, o que você achou dessa história? Você teria a mesma coragem que essa filha teve para enfrentar toda a injustiça que sofreu e transformar sua vida? Ou teria agido de outra forma? Quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários se você faria o mesmo e já aproveita para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa deixar um coração no seu comentário. Se essa história te emocionou ou te inspirou de alguma forma, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para você. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo novo. E, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe ele não serve de inspiração para alguém que esteja passando por uma situação parecida? Vamos juntos espalhar histórias de superação e mostrar que é possível vencer, mesmo quando todos dizem que você não vai conseguir.